Mateus 24, verso 1 diz assim: Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 8. Tudo isso será o início das dores. Agora vamos para o verso 9 até o verso 13, que é o que eu quero construir a mensagem com vocês. Então eles, presta atenção aqui. Então Jesus fala dos sinais dos fins dos tempos. Ele fala das dores. E aí quando ele fala desses sinais físicos que vão acontecer no mundo, né? De guerras e tal. Aí ele entra no verso 9. Acontecendo todas essas coisas. E ele diz: Então, ou seja, depois disso, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Verso 12. Devido ao aumento da maldade, ou da iniquidade, em outras traduções, o amor de muitos esfriará. Verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Senhor, obrigado por estarmos com as suas escrituras abertas e podemos, Senhor, desfrutar dessa leitura. Que o teu Espírito revele para nós aquilo que o Senhor quis trazer ao coração, não somente dos seus discípulos naqueles dias, mas para todos aqueles que irão se deparar com as escrituras, como nós essa manhã. Que a nossa mente se abra como abriram a dos discípulos. Que o nosso coração, Senhor, possa compreender aquilo que os seus discípulos compreenderam. Que o Senhor revele para nós, tanto para as crianças, quanto os mais, Senhor, velhos, aqueles talvez que se consideram, Senhor, sem entendimento, sem a capacidade de interpretar. O teu Espírito, Senhor, é quem abre os nossos olhos, é quem abre o nosso coração para discernirmos a tua palavra. É o que nós oramos nessa manhã e te pedimos nesta oração. Fala conosco, Senhor, nos desperta para aquilo que está por vir e faça-nos posicionar como o Senhor deseja que se posicionamos como igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, o que nós estamos diante aqui? Diante de um contexto de fim dos tempos. Diante de um contexto da segunda vinda de Jesus. O que Jesus está tratando aqui com os seus discípulos é sobre a sua segunda vinda, que é o que está para acontecer ainda, amém, irmão? Ele já veio, cumpriu o seu propósito, a sua primeira vinda cumpriu o seu propósito, agora ele virá, ele voltará, e nessa segunda vinda, nós temos uma promessa. E qual que é a promessa? A salvação eterna. Desfrutar da vida eterna que Ele nos prometeu. E até lá, nós precisamos estar atentos e discernir nos dias, para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos olhar para aquilo que está acontecendo, compreender, discernir e perseverar naquilo que nós recebemos como promessa de Deus. Amém, irmãos? Então a nossa luta como cristão, como filho de Deus, como igreja, é uma vida de perseverar nas promessas de Deus. Então o que Jesus trata aqui com os discípulos é sobre isso, irmãos. É sobre as coisas que hão de acontecer antes da sua segunda vinda
e como nós devemos nos posicionar diante daquilo que ainda vamos viver, daquilo que talvez estamos vivendo, não na sua totalidade, porque nós sabemos, irmãos, que o que Jesus trata aqui ainda tem um pouco mais da profecia, e ele vai citar o livro de Daniel, que fala que o anticristo vai se assentar em Jerusalém, ele vai prostituir o templo, né? Nós sabemos de tudo isso. Então aqui ele fala sobre uma profecia que ainda vai se cumprir. Mas o que nós vamos hoje observar? É o que Jesus fala antes do verdadeiro e final acontecimento, antes do anticristo se assentar, antes de ele estar ali sobre Jerusalém, profanar o templo. Ele vai dar para nós aqui algumas coisas que nós precisamos nos atentar, irmãos. Então o contexto, como nós acabamos de ler, ele vai falar sobre guerras, ele vai falar sobre fomes, ele vai falar nação contra nação. E isso nós estamos presenciando de uma forma muito mais intensa. É a Ucrânia, é a Rússia, é a China, e aí vai, é Estados Unidos, é todo mundo se envolvendo. Agora um grupo, né, chamado OTAN, são de vários países, que fortalece agora a Ucrânia, que se levanta contra a Rússia, e a Rússia ameaça as outras nações, dizendo que se eles se envolverem, também. Então, irmão, para que uma coisa aconteça assim, não só numa localidade, numa nação, é um estralar de dedo. Então nós estamos diante de uma realidade que vai se intensificar, sim, ela vai se intensificar. E o que a gente precisa discernir? Que isso é cumprimento das Escrituras, amém, irmão? Então o que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Então quando nós olhamos para essas coisas, eu sempre falo muito sobre isso aqui, né? Nós olhamos para tudo que está acontecendo, não deve nos assustar, mas fazer de nós vigilantes, fazer de nós atentos àquilo que já está determinado por Deus, irmão. Nação contra nação, reino contra reino. É claro que a igreja sempre passou por situações adversas. É claro que nós já vemos na história da humanidade reino contra reino, nação contra nação. Mas o que Jesus está tratando aqui não é sobre uma localidade, é sobre algo que vai acontecer em todos os lugares. Amém, igreja? Esse é o contexto. Então ele vai falar ali sobre acontecimentos. Por exemplo, ele fala sobre terremotos, não em um lugar. Ele diz no texto, terremoto em vários lugares. A pergunta é, irmão, isso não tem se intensificado quando você liga a televisão? Então nós vemos o cumprimento da palavra de Deus se tornando uma realidade, se tornando uma verdade para nós. E isso é apenas o quê? O que Jesus diz no verso 8? Vai lá. O que ele diz? Que essas coisas são: tudo isso será o início das dores. Ponto. Então o início das dores antes da sua vinda, as coisas que vão acontecer antes da sua vinda, essa nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos em vários lugares, tudo isso é início. Amém, igreja? Início. São apenas o começo da tribulação. E aí, por que eu entrei nesse texto com vocês? Porque eu quero aqui fazer uma ligação na mensagem que o Kleber ministrou semana passada, né? A mensagem que o Kleber trouxe para nós foi uma mensagem pontual, falando dos homens dos últimos dias e como a igreja tem que se pôr nos últimos dias. Mas nós precisamos entender por que os homens se tornarão toda aquela lista que ele disse, na verdade que Paulo aborda com Timóteo. Por que as pessoas se tornarão tudo aquilo? Por que as pessoas viverão aquela realidade? E a mesma forma que Paulo escreve a Timóteo, dizendo para ele, olha, nos últimos dias as pessoas serão assim, Jesus está falando isso também no verso 9. Então o verso 9, que é o verso que a gente vai construir a nossa mensagem em diante, Jesus ele fala praticamente
as mesmas coisas. Ele dá também o mesmo alerta a eles, não com a mesma lista que Paulo dá a Timóteo, mas ele aqui aborda muitas das coisas que Paulo abordou com Timóteo. E aí eu gostaria de a gente começar agora a entrar no texto. Porque nós precisamos, irmãos, estar alertas das coisas que há de acontecer, alertas às coisas que já estão acontecendo e nos posicionarmos corretamente. Amém? E aí nós vamos aqui para o texto, vai lá para o texto. Ele vai entrar no texto no verso 9, ele diz assim: depois que essas coisas acontecerem, sinais de reino contra reino, nação contra nação, fomes e terremotos, depois que tudo isso acontecer, verso 9, então eles os entregarão para serem perseguidos. Então presta atenção, meu irmão, o que Jesus está dizendo aqui? Depois que essas coisas começarem a acontecer, vocês vê que elas estão acontecendo, se preparem, porque eles quem? O mundo, o ímpio, o iníquo, o maldoso, a maldosa, aqueles que não obedecem a Deus, o que eles vão fazer? Então eles os entregarão para serem o que, igreja? Perseguido. E não só perseguido, ele diz, e condenado à morte. Repito, Jesus está falando para uma realidade dos discípulos, ponto, porque os discípulos viveram isso. Os discípulos entraram nessa realidade, perseguição. Então nós vemos que isso, talvez você leia esse texto assim, não, mas isso aqui foi no tempo dos discípulos. Os discípulos foram perseguidos, os discípulos foram mortos, mas não é isso que o texto apenas quer tratar sobre uma realidade dos discípulos. Ele escreve esse texto para a realidade nossa também, da geração dos últimos dias. E ele continua, e vocês serão odiados por todas as nações. Irmãos, os discípulos foram odiados em todas as nações? Você acha que isso não vem, conforme o evangelho é pregado, anunciado, em nações e nações, e nações e nações? Porque ainda nessa época, não foram todas as nações que foram alcançadas pelo evangelho. As nações estão sendo alcançadas dia após dia. Por isso que nós não podemos aplicar esse texto no sentido do contexto apenas dos discípulos, porque ele diz, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então nós vemos esse crescente dia após dia, o povo de Deus sendo odiado em todas as nações, em todos os lugares aonde o crente entra, aonde Deus faz novos discípulos, esses discípulos que propagam o evangelho estão sendo odiados dia após dia. Então isso vem se intensificando. Quem está entendendo diz amém. Por isso que esse texto também se aplica a nós. Aí você diz, mas pastor, os discípulos sempre foram perseguidos. Sim, sempre. Eles sempre foram odiados. Sim, eles sempre foram odiados. Mas o que Jesus está tratando aqui no texto, ele fala sobre a intensificação da perseguição, da execução em todo o mundo, igreja. Então isso que nós estamos lendo essa manhã é uma realidade que ainda vai acontecer. Por mais que aconteceu nos tempos dos discípulos, por mais que os discípulos que foram gerados viveram essa realidade, essa totalidade que Jesus está tratando aqui vai acontecer. E talvez nós sejamos essa geração que vai viver isso. Amém? Tem que estar feliz, irmão. Se nós não vivemos, nossos filhos vão viver. Essas crianças que estão sentadas aí vão ser perseguidas, vão ser odiadas. E o que nós precisamos ensinar os nossos filhos? A serem pessoas que temem a Deus,
que busquem a Deus, ter um relacionamento com Deus, para que possam suportar esses dias que estão por vir. Suportar o que eles já passam nas suas escolas, suportar o que eles já passam na sociedade, suportar o que muitos de nós já estamos suportando, por sermos crentes, por sermos cristãos, por sermos odiados, perseguidos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, amém, irmãos? E aí é essa mensagem que Jesus quer trazer para nós essa manhã. As coisas vão acontecer em todas as nações. Aí o verso 10, vai lá para o verso 10, vai dizer o quê? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Então olha Jesus falando aí, ó, vai se levantar um tempo aonde muitos que estão em nossa volta vão se escandalizar. Eles vão se escandalizar. A palavra se escandalizar aqui nesse contexto significa estar ofendido com alguém, fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Esse é o contexto. Então o que as pessoas ao nosso redor já estão fazendo? A gente desconfiar do nosso Deus, a gente desconfiar daquele que prometeu e Ele é fiel para cumprir. A dizer, você é crente, está passando por tudo isso, será que Deus te ama de verdade? E aí a gente começa a duvidar, a desconfiar daquele que prometeu. A gente começa a colocar pensamentos que minam a nossa fé. E nós já estamos vivendo isso, irmãos. Já é uma realidade dos nossos dias. As pessoas que nós vamos enfrentar, ou já estamos enfrentando, diz o texto, naquele tempo, depois dessas coisas acontecerem, muitos ficarão escandalizados. E escandalizar é estar ofendido com alguém. Quem aqui já foi ofendido por ser cristão? Priscila estava contando para mim hoje de manhã, ela veio no Uber, né? E aí o Uber começou a falar mal dos crentes, irmão. E aí ela se posicionou, ela falou assim, não, eu sou cristã. Ela disse que a mulher não teve onde colocar a cara. Porque é essa visão que o mundo tem de nós. É essa visão que o mundo tem sobre mim, sobre você. E o que a gente tem que fazer? Se posicionar, irmãos. Dizer que as frustrações que essa pessoa expressa muitas vezes, as pessoas que estão no nosso convívio, às vezes coloca para fora, não é a sua realidade, não é a minha realidade. Que nem todos são iguais àquele a qual ela presenciou, ele presenciou. Nós precisamos nos posicionar. E por mais que julguem a gente, por mais que... Porque tem crente assim. Tem crente que quando vê uma outra pessoa frustrada falando mal do crente, ele se cala. Então ele fala, não, peraí, a pessoa está frustrada, eu nem vou falar que eu sou crente para não ofender. Ah, o meu familiar é frustrado com a igreja, eu nem vou falar que eu sou crente, sei lá, um amigo. Não, irmão, se posicione. Se posicione. Diga, não, você está errado, peraí. Você teve uma experiência na sua vida que te frustrou, amém, eu entendo, mas nem todos são assim. Eu conheço pessoas que não são dessa forma. Você está julgando por uma situação, por duas situações, talvez por lugares que você foi congregar, que não eram pessoas nascidas de novo. Eu conheço gente genuína, gente verdadeira, e eu sou uma delas. É se posicionar, sem medo de ser julgado, sem medo, irmãos, de ser às vezes rejeitado, perseguido, sei lá o que, odiado. Se posicione. Ah, mas eu vou ser odiado. Irmão, já está escrito. O crente vai ser odiado. Está escrito. Ele vai ser traído. Está escrito. Então, as pessoas vão se escandalizar. Vai se ofender com a nossa fé. Deixa que se ofenda. E aí Jesus continua o texto. Eles não apenas se escandalizarão, eles trairão e odiarão uns aos outros.
Então olha o que Jesus está dizendo aqui. Tudo que o Kleber trouxe, eu não quero aqui dar muita ênfase no Kleber, no que o Kleber ministrou. Eu quero aqui dar ênfase com vocês no verso 12 e verso 13. Mas nós precisamos entender um pouco o contexto, que é a mesma realidade que Paulo disse a Timóteo. Então ele está dizendo, muitos vão ser traídos e odiados. Eles vão se odiar uns aos outros. Vão se odiar, irmão. É uma realidade? É uma realidade. O ódio, a traição. E aqui não é uma traição apenas de questão de relacionamento, de casamento. É uma traição no geral. E aí ele vai falar aqui, e numerosos falsos profetas surgirão. E o que eles farão? Enganarão a muitos. Presta atenção nisso aqui, irmão. O que Jesus está falando é sério. A gente precisa estar atento aqui. Ele está dizendo, olha, vai surgir falsos mestres, profetas, e eles enganarão. O texto está na afirmativa. Eles vão surgir e eles enganarão a muito. Pessoas vão ser enganadas. Quantas pessoas você conhece que está sendo extorquida, que está sendo ali manipulada, e você tenta mostrar para aquela pessoa que ela está sendo enganada? O que ela fala? Fica brava. Ela vai te odiar, porque ela está tão inserida na mentira, inserida no engano. O engano calcificou a sua mente. E aí quando nós confrontamos essas pessoas que estão sendo enganadas, dizendo, olha, você está seguindo, você está ouvindo alguém que não prega sobre a pessoa de Jesus, que não prega o verdadeiro evangelho. Você está frequentando um lugar aonde Deus não é exaltado, aonde Cristo não é pregado. O lugar que você está indo, você está sendo apenas usado como manipulação. Estão extorquindo você, está enganando você, e aquela pessoa se ofende. E isso vai acontecer cada vez mais, e já está acontecendo. Não, você é na sua religião, eu tenho a minha, eu vou seguir a minha, e está lá sendo enganados. E por mais que você fale, e por mais que você mostre, elas não vão querer ouvir, porque aqui é uma afirmativa: eles enganarão a muitos. Pessoas vão ser enganadas. Você não vai ser enganado. Sua casa não vai ser enganada. Seus filhos não vão ser enganados. Quando seus filhos ouvirem um pregador ouvir na internet, os seus filhos vão discernir: esse é um falso profeta, esse não é de Deus, essa não é de Deus, esse não é o evangelho. E nós precisamos também discernir isso, que começa pelos pais, porque os pais estão ensinando os filhos a ouvirem pessoas que não se fala de Cristo, que não prega sobre Cristo, que não prega o evangelho, que está apenas extorquindo, dizendo: você consegue, você pode, Deus te ama do jeito que você é, Deus vai te abençoar do jeito que você é. Mentira! Isso vai se intensificar nos fins dos tempos, e já é uma realidade nossa. Quantas pessoas a gente conhece? Milhares de gente estão sentadas num banco de uma igreja sendo enganadas, e depois vão para a rede social e diz: eu fui enganada. Foi nada, irmão. Você quis entrar no engano. Você foi lá porque você ama o dinheiro. Você foi lá porque você queria status. Você foi lá porque você queria seguir alguém famoso. Mas nós não seremos enganados, amém, igreja? Ninguém nos enganará. E aí nós entramos no texto. Aí nós agora entramos no texto que vai nos dar um entendimento daquilo que Jesus está construindo com os discípulos. O verso 12, que é o verso que eu quero ler com vocês e dar ênfase, diz assim: devido ao aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Presta atenção, o que Jesus está falando aqui não é uma suposição. Ele está afirmando. É uma afirmação.
É uma certeza. Jesus já está olhando para os fins dos tempos e já está dizendo: olha, devido ao aumento da maldade, da iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Vamos para o texto? O amor, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, igreja? Ele está dizendo: olha, crente, discípulos, essas coisas que vocês estão perguntando, dia da minha vinda, quando eu vou voltar, essas coisas que vão acontecer são sinais. Vai acontecer essas coisas. O que vocês precisam estar? Atentos. Vocês precisam estar atentos. Que no fim dos tempos, a iniquidade vai fazer o que, irmãos? Aumentar. Presta atenção. A iniquidade vai aumentar. Ela vai aumentar. A palavra iniquidade significa perversidade, depravação. E um significado original é sem lei. Então o que Jesus está falando aqui, igreja? Nos fins dos tempos, aquilo que Paulo trata com Timóteo, que é uma realidade dos últimos dias, será causado por quê? Por que as pessoas serão ingratas? Por que as pessoas serão amantes do prazer ao invés de amar a Deus? Por que as pessoas serão avarentas? Por que as pessoas vão entrar naquela realidade? Por causa do aumento da iniquidade. E porque aumenta a iniquidade, as pessoas se tornarão aquilo. E quando as pessoas se tornarão aquilo, é devido ao quê? Quando Jesus disse assim: olha, o amor de muitos vai esfriar. Mas o que ele diz antes? Vai esfriar por quê, igreja? Porque a iniquidade vai aumentar. Presta atenção, você vai trazer isso para a sua vida. Quando você vive uma vida de pecado, já viveu, ou já caiu, o que seu amor por Deus, o que acontece com seu amor por Deus? Esfria. Você fala assim: eu não sou digno, eu sou um lixo, eu não paro de pecar, eu caio no mesmo erro há tantos anos. Aí você deixa de quê? Orar. Você deixa de ler a Bíblia, você deixa de ir à igreja. É assim, irmão. Eu vivi isso no começo da minha conversão. Por situações que eu não conseguia lidar, por não tinha maturidade para lidar. E toda vez que eu caía, o que eu me sentia? Um lixo. Porque eu fui ensinado de que eu tenho que ser santo. E de fato, isso é uma realidade e uma verdade bíblica. De que eu tenho que ser santo. Que eu achava que eu nunca ia mais pecar na minha vida. Eu achava que agora, batizado nas águas, eu nunca mais ia cair no pecado. Aí, fala João Calvino que disse, né? Eu achei que o velho homem fosse morto nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Então, ou seja, ele ainda está constantemente ali tentando me alcançar. A velha natureza, como Paulo diz em Romanos 8, a carne e o espírito. Então, irmão, aquele ao qual você mais alimenta na tua vida diária é o que vai determinar o seu amor por Deus. Porque o que o texto está dizendo aqui, por causa do aumento da iniquidade, da perversidade, da depravação, de viver uma vida sem lei, de viver uma vida sem lei, sem regra, sem nada, porque essas coisas vão aumentar, o amor vai se esfriar. Presta atenção aqui, irmãos. Então o que a gente pode aqui pegar para nós, irmão, como realidade para a nossa vida? Porque muitas vezes a gente lê esse texto, a gente fala assim: devido ao aumento da maldade, o amor das pessoas lá fora. Não, é o amor da igreja. Porque o que Jesus está falando aqui não é porque estão lá fora. Olha o que ele diz no verso 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim. Ele não está falando para o mundo, ele não está falando para o ímpio, ele está falando para a igreja. Está falando para mim, está falando para você. Irmão, o que Jesus fala antes vai ser uma realidade na nossa vida. Perseguição,
diária, constante, ódio, traição. Pessoas virão contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a igreja do Senhor, de uma forma intensa, de uma forma incansável. E aí ele diz no verso 12: por causa dessa maldade, o que vai acontecer com a gente? Comigo não, nem com você. O amor vai esfriar com muitas pessoas. Então, irmão, quando nós se afastamos de Deus por causa da maldade que nós vamos enfrentar, quando nós enfrentamos as situações adversas, que é a maldade do mundo, o que vai acontecer? A gente se afasta de Deus, a gente esfria. Quem está entendendo? O que é responsável pelo esfriamento da vida do crente nos últimos dias? É o aumento da maldade. Lembra que aconteceu em Gênesis 6? Vai lá comigo, Gênesis 6. Primeiro livro da Bíblia. Você vai lembrar disso aqui. Gênesis 6, nós vamos ler do verso 5 até o verso 13. Diz assim, vai no verso 5. O Senhor viu que a perversidade, lembra o que é perversidade? Iniquidade do homem tinha aumentado na terra. Olha isso, irmão. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para fazer o quê? O mal. Presta atenção aqui. Por que o homem só queria fazer o mal? Porque o aumento da perversidade tinha aumentado. A perversidade era tanta que as pessoas foram vivendo na perversidade, na iniquidade, na maldade. Elas foram abraçando de uma forma sutil. E aí o que aconteceu? O seu pensamento, o seu coração se inclinava para fazer o mal. E ele diz, continua lá, verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Deus se entristeceu aqui. Ele se entristeceu, porque ele não tinha criado a humanidade para isso, para maldade. Mas ele se entristeceu. Amém? Não é um sentido de arrepender, de Deus falar, eu estou arrependido, eu errei. Não, é no sentido de se entristecer, porque ele não criou a humanidade para isso. Vai para o texto, verso 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens também e os animais, grandes e pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Então repito, não é um arrependimento assim, eu errei. Não, é de se entristecer. Ele entrou numa tristeza profunda de ver o homem vivendo aquela realidade. Aí ele continua o texto, verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, bondade. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou quantos filhos? 3, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu destruirei com a terra. Olha que coisa forte, irmão. Sabe por que Deus enviou o dilúvio sobre essa geração? Por causa da perversidade do homem que tinha aumentado. A maneira como eles viviam era somente praticar o mal. Ou seja, irmão, em Gênesis 6, Deus decide destruir toda aquela geração, salvando apenas Noé, a família de Noé e seus genros. E por que Deus salva ele? Porque ele vivia de uma forma diferente do que aquele povo vivia. Noé era quem? Justo, íntegro, e andava com Deus.
Qual vai ser a posição da igreja dos últimos dias? O Kleber apontou, falou, né, que a gente vai ser diferente. A gente tem que ser diferente, porque a realidade que Gênesis viveu vai ser a realidade dos últimos dias. Jesus vai vir, vai buscar a igreja, os Noés. Quem aqui é os Noés da geração presente? Quem são os Noés? Aqueles que são justos, íntegros e andam com Deus. Então a mesma realidade que Jesus está dizendo do fim dos tempos, está representada em Gênesis 6. Que Deus resgata do dilúvio uma família que andava com Ele, que era temente, que era justa, que não se corrompeu com a maldade, a perversidade, a depravação desse mundo. Igreja, presta atenção. Não importa o que nós vamos viver nos últimos dias, nós precisamos ser homens e mulheres justos, tementes e íntegros. Não importa, as coisas vão apertar, vão, as coisas vão ser difíceis nos fins dos tempos, vão, fique tranquilo, viva em justiça, integridade, ande com Deus. Quando ninguém estiver andando com Deus, nós vamos andar com Deus. Ah, mas o mundo faz, por que você não faz? Eu não vou viver na depravação do mundo. Mas todo mundo bebe, por que você não bebe? Todo mundo vai para uma balada, por que você não vai? Todo mundo, eu conheço amigos crentes que vão e são pessoas tementes. Mentira, irmão, mentira do diabo. O aumento da maldade vai ser algo pontual nos últimos dias. Eu não quero, irmão, ser destruído com os ímpios. Eu quero ser como Noé, eu quero ser resgatado pelo Senhor, a minha família ser resgatada pelo Senhor. O aumento da perversidade foi que destruiu aquela primeira geração e vai destruir a última geração. Que Deus, irmãos, nos dê força para suportar, para andar como Noé nos últimos dias. O aumento faz com que da perversidade, faz com que o amor das pessoas por Deus se esfrie. Todo mundo faz, todo mundo vai. Não, por que na igreja, você não precisa ir muito para a igreja. Não, por que orar? Por que ler a Bíblia todo dia? Não precisa. Aí o que vai acontecer? Porque, irmãos, presta atenção, a gente tem uma vida saindo daqui. A gente trabalha, a gente tem família, a gente tem parente, a gente tem amigos, a gente tem uma sociedade para lidar. E aí a gente deixa de orar, a gente deixa de ler Bíblia, a gente deixa de congregar, a gente deixa de ouvir a palavra, a gente vai deixando as coisas de Deus e vai se relacionando com as perversidades do mundo. Daqui a pouquinho o que vai acontecer? O amor por Deus se esfria e a gente é inserido na perversidade sem perceber. Por isso que a ideologia, ela é sutil. Por isso que não. Daqui a pouquinho, os nossos filhos vão nascer e vão proibir a gente de colocar na certidão de nascimento homem e mulher. Porque a mentalidade que está se impondo é, quando ele tiver 18 anos, ele vai escolher o sexo que ele quer seguir. Não, o meu filho nasceu homem, ele vai ser homem. Nasceu mulher, vai ser mulher. Quem é você para falar isso? Eu sou pai e mãe. Mas você, pai e mãe, não manda. Quem manda é o Estado. Você está entendendo, irmão, o que a gente vai enfrentar? Você está entendendo? Você está tendo senso de urgência? O que os seus filhos vão enfrentar? Do que essas crianças que muitas vezes passam na frente do celular o dia inteiro vão enfrentar? Será que eles estão prontos para isso? Será que eles estão prontos para dizer assim, não? Quando nós seremos confrontados pelo Estado, dizer assim, seu filho aí, minha filha de 9 anos levantar, não, eu sou mulher, Deus me fez mulher, pode colocar aí, né? Eu não preciso esperar até os 18 anos, não. Eu tenho certeza, porque eu aprendi na Bíblia que Deus fez homem e mulher. Eu sou mulher. É assim que tem que ser, irmão. Porque nós estamos ensinando os nossos filhos a andar na contramão do mundo. Agora o seu filho,
não tem tempo com Deus, não tem tempo com você em família, não vem para a igreja, quando vem para a igreja vem emburrado, quer ficar às vezes em casa, o que ele vai suportar nos últimos dias? Nada. Que Deus nos ajude, irmão, a serem pais, a sermos pais firmes, a não negociar aquilo que somos e aquilo que cremos. O que Jesus está falando aqui, que o amor de muitos se esfriará, e é uma certeza, é uma verdade. Não é esse amor eros, né? O amor entre homem e mulher, erótico, de desejo. Não é o amor filéus, o amor entre irmãos. Não, o que Jesus está tratando aqui é o amor ágape, ou seja, é o amor de Deus em nós. É esse amor que vai ser afetado nos últimos dias. Por causa da maldade dos últimos dias, o amor ágape, que é o amor de Deus em nós, será afetado. Então a gente vai agir com ódio, a gente vai agir com traição, a gente vai... Não, nós, a igreja está separada disso. Nós não viveremos essa realidade. Nós amaremos as pessoas. Nós vamos continuar orando para aquele que nos persegue. Nós vamos continuar firmes e inabaláveis na nossa fé. O amor de Deus não vai diminuir em mim e em você. Pode aumentar a iniquidade, a maldade. Nós seremos como Noé. Não vamos nos corromper, igreja. Então, irmãos, para finalizar, aquela lista que Timóteo faz, que Paulo faz para Timóteo, é o que Jesus diz aqui. É a realidade de pessoas que deixarão ser afetada pela iniquidade. Sabe quem que tem amigos crentes, cristãos? Que é aquele amigo que diz assim: não tem problema. Não, mas eu faço. Eu não me sinto incomodado. Não, mas não tem problema, irmão. Cuidado. Ele já foi contaminado, ela já foi contaminada. Se tornou iníquo. Não sabe mais separar o santo do profano. Está misturado. Não, nós não seremos assim, igreja. Não, o que as pessoas vivem, os que dizem que são cristãos vivem, não será uma realidade nossa. E essa, para você já ficar pasmo, essa mentalidade de iniquidade já está sendo implantada. Olha o que 2 Tessalonicenses, verso 2 está dizendo. Vai lá para o texto. 2 Tessalonicenses, Colossenses, depois de Colossenses, Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, verso 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja nos últimos dias. Porque eles estavam aqui questionando, né, a volta. Estão falando que, né, já tinha voltado. Não, ele está falando, não, peraí. Antes dele voltar, vai acontecer algumas coisas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 diz assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, presta atenção, que dia? Da vinda de Jesus. É isso que Paulo está tratando. Antes daquele dia, vai vir o quê? A apostasia. O que é apostasia? Os crentes vão se afastar da fé. Você está entendendo a gravidade? Sabe aquele amigo, não, mas não tem problema. Opa, desviou. Não, mas não, opa, desviou. E aí o que ele vai se tornar? Um crente crítico. Ele vai olhar para a igreja santa, imaculada de Jesus e vai falar assim: vocês são religiosos, vocês são radicais. Não, porque não tem problema viver como o mundo vive. Você pode fazer as coisas. Se apostatou da fé. Não crê mais. Não crê mais no sacrifício de Jesus. Não crê mais na fé, na verdadeira fé. Ele se apostatou da fé. Aí ele diz: então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou o objeto de adoração. Olha o que o anticristo vai fazer. Ele vai se opor a Deus e às coisas de Deus.
E ele continua: chegando até se assentar no santuário de Deus. Aqui é uma profecia que está em Daniel, capítulo 9, verso 27, que é o que o anticristo vai fazer. Ele vai profanar o templo, que vai ser levantado em Jerusalém, que é o terceiro templo. E ele continua: ele vai se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele é Deus. Olha que loucura. E verso 5 diz: não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? Agora vocês sabem que o que está detendo, impedindo, ele está falando aqui, para que ele seja revelado no seu devido tempo, que é Deus. Deus está detendo ele. A verdade é que o ministério da iniquidade, o que está dizendo o texto? Já está em ação. O ministério da iniquidade já opera, irmão. Desde a época do apóstolo Paulo, já é uma realidade. Então o que o anticristo já está fazendo? Ou o caminho já está sendo preparado, é o caminho da iniquidade. A iniquidade vai aumentar, o pecado vai crescer, a perversidade, a depravação vai crescer. Quem está entendendo? O ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o detém, que é o próprio Deus. Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: vai, e ele vai. E ele vai vir com força. E ele vai enganar muitos. Por isso que o texto de Jesus diz: enganarão a muitos. E o texto que Jesus diz lá, presta atenção, para finalizar, falei 2 vezes. Jesus disse assim: ó, se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Irmão, vai ser uma coisa louca, irmão. E já está atuando. Não, banheiro não precisa ter gênero no banheiro. Quem quiser usar, se você sentir que é uma mulher, você pode ir lá entrar no banheiro feminino e usar. Olha a lei que foi estipulada em 2017 lá nos Estados Unidos, não me lembro agora a cidade, que as pessoas podem roubar até $2.000, que elas não vão ser presas. E isso vai aumentar, irmão. Olha o que o Congresso, olha o que o Judiciário está fazendo na nossa nação, julgando com leis injustas. Já é uma realidade. Quem está pronto para esses dias? Ninguém vai estar, mas Deus vai preparar. O que a gente tem que fazer agora, irmão? É não entrar nessa realidade. Amém? É não aceitar isso. É ensinar os nossos filhos que estão aí dizendo assim: olha, acabou o celular, acabou, senta aqui, é Bíblia. Quer ter celular? Então você vai passar com Bíblia aqui. Você vai aprender a como lidar com os últimos dias. Eu sou um pouco preocupado com a Bia. Essa semana eu tive uma conversa muito com ela, eu e minha esposa. Uma amiguinha lá na escola, cristã, presbiteriana, chegou para ela e disse assim: olha, eu não quero mais ser amiga da fulana. Você quer ser minha amiga? Eu quero ser sua amiga. Então fala para ela que você não quer mais ser sua amiga. A Bia, querendo agradar todo mundo, chega na amiguinha, que foi uma amiguinha primeiro que a outra amiguinha, diz assim: olha, eu não quero mais ser sua amiga. E vai embora. Aí, como que eu descobri isso? Eu estava lá um dia, cheguei mais cedo, encontrei a avó dessa menina e a gente começou a conversar. Falou: olha, minha neta não quer mais vir para a escola porque a Bia falou que não quer mais ser amiga dela. Ah, meu Deus do céu. Como é que é? É, porque a Bia chegou nela e falou que não quer mais ser amiga dela. Fui e peguei a Bia, peguei a amiguinha dela, que as duas falou, né? Eu busco a filha de um outro rapaz que leva e eu busco. Coloquei as duas dentro do carro e fui conversando com as duas. Eu falei assim: que história é essa que vocês falaram para a menina que não quer mais ser amiga? Não, porque fulana disse para nós ir lá falar. Ah, meu irmão, chegou em casa, eu e a pastora aqui. Quem te ensinou a ser assim? A minha preocupação com a Bia é que ela é uma menina maravilhosa e quer agradar todo mundo. E isso faz com que ela negocie valores e princípios. E eu falei assim: quem foi tua primeira amiga? Foi ela. Eu falei: essa menina que diz para você
para você dizer para outra que não é amiga, nem é tua amiga. Isso não é uma atitude de uma menina cristã, porque ela diz que é cristã, porque chama a Bia para ir para a célula dela. Cadê o pai que é pastor? Cadê a mãe que é pastor, que não está vendo a filha dela manipular as amigas em fazer inimizade? Ah, mas é coisa de criança. Não, irmão, não é coisa de criança. Ah, mas tira isso da tua cabeça, porque senão a gente vai fazer com que nossos filhos cresça num ambiente onde a gente vai falar a vida inteira, é coisa de criança, é coisa de criança. A gente tem que ensinar o nosso filho. Eu falei, filha, isso é coisa de gente ímpia. Você é uma menina maravilhosa, você é uma menina de Deus, você não pode agir dessa forma, você não pode fazer essas coisas, você desagrada a Deus, porque o que a Bíblia nos ensina? A amar as pessoas, a tratar ela acima, muitas vezes de nós mesmos. Você está errada, e eu quero que você chegue para outra menina e diga, eu não quero ser tua amiga. Pronto. Agora a Bia senta com a outra amiguinha, conversa, tá no recreio com a outra amiguinha, tá tudo resolvido. Eu contei pro pai da outra e sua filha estava junto, e vou contar pro pai da outra que chamou ela para a célula e vai falar assim, ó, sua filha fez isso, isso e isso. Você está entendendo, irmão, como as coisas são sutil? E nós precisamos ensinar os nossos filhos a se posicionar. O que é errado, o que é certo, é certo. É a gente, é o pai, não é a igreja, não é a tia da escolinha, é você, mãe, é você, pai. Diz assim, senta aqui agora, eu sou seu pai, eu sou tua mãe, e o que eu falar aqui é ordem. O dia eu já falei, desobedeceu aqui, ó. Falei, vem cá, tem que falar isso, eu falei isso para não sei para quem. Temos que sentar com os nossos filhos e falar assim, se você abrir a boca para minha mulher, eu quebro você. Eu te dou uma surra. Porque antes dela ser sua mãe, é minha mulher. Você vai falar isso também para o seu marido. Fala, olha, se você desrespeitar o meu marido, ah, mas você é minha mãe, ele é meu marido. Você vai crescer, você vai pegar suas coisas, vai casar e vai embora, vai ter uma família maravilhosa. Mas ele é meu marido, ele vai ficar comigo a vida inteira. Então você respeita ele. É assim que nós devemos nos posicionar nesses dias, irmão. Não é botar medo, é dizer o lugar correto de cada um. É colocar o nosso filho no lugar dele. Desrespeitou a mãe? Vem cá, rapaz, vamos conversar. Senta aqui. Por que você falou assim com ela? Minha mulher. Você vai apanhar porque você desrespeitou a minha mulher. Você está entendendo, pai? Você está entendendo, mãe? Porque senão nós vamos criar filhos que não valorizam, que desrespeitam. E nós não somos esses. Nós não vamos permitir que os nossos filhos se pervertam. Nós não vamos deixar os nossos filhos ser como os filhos lá de fora. Faz o que quiser com a mãe, faz o que quiser com o pai. Os nossos filhos é santo, os nossos filhos é consagrado, os nossos filhos é do Senhor. E os nossos filhos têm que estar fundamentados na palavra. Honrar pai e mãe, porque é o que dá vida longa aos nossos filhos. Faça isso essa semana. Se o seu filho tem sido mal criado, senta com ele e fala assim, ó, pai e mãe, minha esposa, meu marido, desrespeitou, vai ser corrigido. E assim, irmão, os nossos filhos vão crescendo temente, valorizando a família, em nome de Jesus. Amém? Que o nosso amor não se esfrie por causa da maldade, que ele cresça, sejamos como Noé, justo, íntegro e andando com Deus. Vamos orar? Aleluia. Aleluia. Se você estiver com o seu filho aí, você vai orar por ele em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que vem do Espírito aos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a fazer com que o nosso amor não se esfrie nos dias que estamos vivendo. Sabemos que os dias vão se intensificar, a maldade, a iniquidade vai crescer, Senhor. Mas nós não entraremos nessa, nós não faremos parte dessa maldade que cresce cada dia mais. Os nossos filhos, Senhor, andarão contigo, serão justos, serão
íntegro, Senhor, e vai andar contigo dia após dia. Em nome de Jesus, Senhor, dá sabedoria aos pais no dia de hoje, para que possam estabelecer ordem nas suas casas, Senhor, porque a escola não vai contaminar os nossos filhos, a sociedade não vai mandar em nossos filhos, o Estado não vai colocar a ordem em nossos filhos. Senhor, os nossos filhos, a herança de Ti, é presente dada a nós pais, e nós faremos como, Senhor, os pais de João Batista fizeram, criando João Batista na sua palavra, do seu jeito, da sua ordem. Nós fazemos a oração como os pais de João Batista fizeram. Como nós criaremos, Senhor, os nossos filhos? É com a sua palavra, é com os seus mandamentos, é com as suas ordens. Senhor, nós não seremos corrompidos por essa maldade que está crescendo dia após dia. Isso não vai entrar na nossa família, isso não vai entrar na sua igreja, isso não vai entrar na nossa vida, Senhor. Nós te pedimos, dá-nos discernimento para os dias que estamos vivendo, e não entrarmos nisso, as amizades que tentam nos corromper. Senhor, em nome de Jesus, afaste ela de nós, Senhor, afaste ela de nós. Senhor, nós sabemos que nós somos luz, mas tem pessoas que estão calcificadas, suas mentes estão calcificadas, e elas não querem ouvir a verdade, elas só querem estar ali para contaminar a nossa fé. Afaste de nós, Senhor, essas pessoas, em nome de Jesus. Nós queremos sim, Senhor, ajudar, nós queremos sim, Senhor, pregar o Evangelho e a verdade, mas nós entendemos que é o Teu Espírito que convence. Por isso nós oramos ao Teu Espírito. Se essas amizades estão ali para tentar nos enganar, para tentar nos manipular, oh Senhor, abre os olhos dela, abre o entendimento dela. Mas Senhor, se essa pessoa resiste, se ela está afastada, se apostatou da fé, Senhor, não permita, Senhor, que essa pessoa faça parte do nosso convívio. Em nome de Jesus, nós queremos uma fé firmada em Ti, uma fé inabalável, aonde a iniquidade não nos atinge, não nos ataca, o nosso amor não vai esfriar. Como diz Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor, nós vamos perseverar diante da iniquidade, diante da maldade que vai crescer. Nós, a igreja, vai perseverar, a família de Deus vai perseverar. Nós não retrocederemos, nós não voltaremos atrás, nós não nos afastaremos. O mundo vai de mal a pior, mas a Tua igreja vai ser como Noé, íntegra, justa, e vai continuar andando contigo, Pai. Em nome de Jesus, que seja assim sobre esta igreja, sobre essa igreja, sobre esse povo, sobre nossa vida, sobre nossa família. É o que nós te pedimos, uma igreja perseverante, uma igreja que persevera na verdade, persevera na palavra, persevera na comunhão, persevera na oração, persevera congregando, inabalável. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.